programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre ciência, tecnologia e inovações tecnológicas. E são nossos convidados aqui em nossos estúdios com muito prazer, o Leonardo Saraiva de Castro. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, tem especialização em Engenharia de Comunicação de Dados pela Nippon Telephone Corporation de Tóquio, fez um MBA como executivo de finanças pelo Instituto COPED de Administração. Atualmente é presidente do Instituto Titan. O outro convidado é o Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno. Ele é mestre em Ciências pelo Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro, na área de Teoria da Computação e Inteligência Artificial, doutor em Ciências na área de Teoria de Programação também pelo Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro, é pós-doutor com estágio na Universidade de New Hampshire, dos Estados Unidos, PUC Rio, e no Imperial College de Ciência e Tecnologia de Londres, na Inglaterra. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará, coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial, coordenador do mestrado em Ciência da Computação do UFC e coordenador do projeto Logia Protem e coordenador da Internet Ceará. Outro convidado é o Dr. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, é graduado em Medicina pela UFC, tem PhD em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, Estados Unidos, e atualmente é deputado estadual e presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia. Eu vou pedir um pequeno intervalo e em seguida voltamos aqui falando sobre ciência e comunicação generalizada. Pouco mais de 55 anos se passaram e vimos nascer a televisão e já quase morrer, surgir a televisão interativa de alta definição. Computadores, antes do tamanho de um carro, passa a ser colocado nos pulsos. Miniaturizam-se as tecnologias, digitaliza-se tudo, encurtam-se as distâncias e contrai-se o tempo. Os computadores passam a ocupar praticamente todos os espaços. Seres humanos e máquinas hibridizam-se, homens se maquinizam, máquinas se hominizam. Aumenta o número de pessoas com equipamentos artificiais em seus corpos. Os ciborgues surgem com força total. Rede passa a ser a palavra básica do mundo contemporâneo. Redes que ligam regiões e culturas vivas, que possibilitam a multiplicação de visões do mundo. As diferenças passam e deve ser o polo gerador de novas articulações. O trabalho passa a ser mais cooperativo e coletivo, a inteligência coletiva. O planeta é impregnado de imagens, um mundo de imagens e informações. Um mundo onde a imagem é o paradigma. Existe também espaço para pensamentos de tecnologia distintamente do que propõe a ideia de globalização? Ou estaremos fadados nós mesmos a pensar exclusivamente como deficitários? Necessitamos constantemente de investir em atualização, na repetição de um padrão europeu, tecnológico ou americano? E a pergunta que eu faço é se existe um padrão de produção tecnológica brasileiro ou cearense. A primeira pergunta eu vou começar ali com o Leonardo Saraiva de Castro. É um desafio enorme agora nós entrarmos nesse mapa de desenvolvimento tecnológico e pudermos ter os benefícios que essa nova tecnologia nos dá. Eu acredito que começamos a escrever no Brasil recentemente, com toda a transformação do financiamento público através dos fundos setoriais e do comportamento estratégico das empresas, contratando nossas universidades, mestres e doutores, em poder criar uma tecnologia própria. E aí eu não colocaria apenas a questão do sistema brasileiro de televisão digital, mas todas as outras transformações que vêm a caminho. A Embraer é um exemplo típico, claro, e com resultados eficazes, onde a tecnologia fez uma transformação depois de 30 anos de criada, efetivamente produzindo aviões vindo do ITA. A Embraer é uma empresa competitiva a nível global e exemplo para aquelas que querem entrar na área de aeronáutica, sendo paradigma. A Petrobras é outra que já tem uma tecnologia avançada em prospecção de petróleos colocado em alta profundidade e também vem sendo perseguida de forma absolutamente competitiva com as grandes empresas mundiais, sem deixar absolutamente nada. O desafio existe ainda para outras áreas. A área de tecnologia da informação ainda é um desafio, muito longe de estarmos
competindo no mercado internacional, vemos empresas internacionais, sim, se colocando no Brasil, tendo em vista o seu grande mercado. Nós ainda temos que fazer muito. No entanto, o grande ingrediente desse processo, na área de tecnologia de informação, é o homem. A inteligência humana pode fazer, e a criatividade, uma grande diferença. Nós acreditamos poder estar criando nesse estado do Ceará, colocando agora a questão a nível regional, um processo onde, eventualmente, se baseia-se no conhecimento humano, se baseia-se na formação de recursos humanos, um ambiente todo capaz de trazer investimento e fazer com que a tecnologia gerada aqui possa sair do Ceará e chegar no mundo. Caminhos ainda temos que percorrer. Por exemplo, o Estado do Ceará e a Prefeitura, juntos, representam 40% do PIB do Estado, se colocar os valores das diretrizes orçamentárias. Nenhum setor pode deixar de olhar esses dois eventuais clientes como sendo clientes efetivos para produzir a chamada capacidade inicial de desenvolvimento que a gente precisa para chegar no mercado total. Nós estamos com esperança muito grande de que as compras governamentais possam ser utilizadas como alavancagem na área de inovação científica, na área da inovação tecnológica, na área da produção e desenvolvimento regional. Se nós formos capazes de pensar com os países grandes, usamos os nossos grandes programas, pode ser em energias alternativas, onde temos um investimento de 468 milhões de euros a ser feito a curto prazo, pode ser na área de eGov, onde o governo agora começa a fazer uma aquisição em valores de 20 milhões de reais, porque precisa se modernizar, pode ser em outras áreas que tanto a gente precisa debater. Me parece, portanto, respondendo a sua pergunta, que o ambiente global é absolutamente ávido por inovação tecnológica. Se nós tivermos a inteligência de criar um ambiente político, do marco regulatório, um ambiente educacional, onde treinamos pessoas efetivamente grande, e juntarmos a isso o poder já de sobrevivência das empresas que sabem ganhar mercado, sabem fazer, estaremos fazendo uma diferença importante e escrevendo uma nova história no setor de tecnologia, no setor de inovação para o estado do Ceará. Ok, Tarcísio Pequeno. Pois não, primeiro eu queria desejar uma boa tarde ou boa noite aos nossos espectadores, conforme seja o caso, e fazer uma pequena correção na minha apresentação, né, que a ficha que você tem, Jonas, ou o Lattes, que você pegou, está um pouquinho desatualizado. Eu hoje já não sou mais professor da Universidade Federal do Ceará. Eu acho que por muito tempo ainda serei chamado assim, porque fiquei um certo tempo lá, né, mas eu sou hoje professor da Universidade de Fortaleza. Né. Corrigido. Bom, é a principal. Agora vamos à sua questão que interessa. E deixa eu invertê-la um pouco. Né? Eu a trocaria pela seguinte questão: e será que podemos nos dar ao luxo de não participarmos dessa tecnologia que se produz no mundo, de não colocarmos o nosso sotaque brasileiro e cearense nessa tecnologia? Será? Eu acho que quando a gente inverte a pergunta, nós podemos deixar de fazer isso? Né? É a mesma questão que às vezes se devia colocar, né, do ponto de vista das autoridades, dos administradores, quando se pensa num certo investimento que é necessário para realizar, né, uma tarefa na direção do conhecimento e da tecnologia. Aí você pensa, puxa, nós vamos gastar esse dinheiro todo, tantos milhões, 100 milhões, 200 milhões, para fazer esse investimento? Pois é, mas a pergunta que devia ser feita é, quanto perderemos se não o fizermos? Né? E aí eu diria, já invertendo a pergunta e já respondendo, que a resposta é negativa, é simplesmente negativa. Nós não podemos nos dar esse luxo, nós não somos ricos o suficiente, não é para não fazermos o investimento, nós não somos ricos o suficiente para poder deixar de fazer, não só esse investimento, mas todas as demais medidas necessárias para que possamos, de fato, né, ser copartícices, sócios, né, partners, players, né, como se diz no linguajar, né, da área desse movimento tecnológico do conhecimento internacional. Uma sociedade como a nossa, né, que precisa se desenvolver, né, de grandes desigualdades,
mas principalmente, de uma maneira geral, uma sociedade pobre, né, e num local onde geograficamente também não é dos mais favorecidos. Aqui nós não temos né, rios, lagos de petróleo, nós não temos, né, outras riquezas naturais, nós não temos nem muita água aqui de fato, né? Mas temos o quê? Temos um monte de cearenses, né, que nasce, que tem a cabeça tão boa, se não melhor do que qualquer outro que nasce em qualquer canto, né? Agora, que precisamos educá-los, precisamos dar os instrumentos, e quando isso feito, temos alguns exemplos já, algumas demonstrações. O Leonardo citou alguns exemplos nacionais, onde no Brasil, em se plantando, tudo dá, né? E no campo da ciência e tecnologia, no Brasil também pode plantar, que também dá, né? Quando se plantou na Embrapa, deu uma revolução no campo brasileiro. Hoje o Brasil é um dos celeiros mundiais, né? Um dos principais produtores de alimentos para o mundo, né? De grãos, de carne, etc., para o mundo, por causa de uma revolução tecnológica promovida pela Embrapa. Aí você olha quanto gastou na Embrapa. O que você ganha em um ano com essa revolução verde do Brasil, você paga um século de Embrapa. Você paga um século de Embrapa, pelo menos, né? Aí vamos para a Embraer, o ITA, que é obra de um cearense, né? Foi obra do idealismo do cearense, né? Montenegro. O Montenegro, né? O Almirante Montenegro, né? Foi obra da existência do cearense, e hoje é mantida. É mais comum você estranhar o sotaque paulista no ITA do que estranhar o sotaque cearense. O Leonardo é testemunha disso. Quer dizer, os cearenses vão lá, tiram o primeiro lugar e tal, e ocupam. Então, estão, né, nessa indústria de aviação, então também funciona. A Petrobras é outro exemplo. Enfim, nós temos 3 exemplos. E temos exemplos cearenses também. Aí, em discursos na campanha, e mesmo logo depois de eleito, só tinha um pesquisador que era frequentemente citado pelo presidente Lula. É do Expedito Parente. Verdade. Cearense aqui, né? Criador do biodiesel, etc., que é uma ideia importante e revolucionária. Ou seja, no Ceará, apesar de ser árido aqui, seco, se plantar em ciência e tecnologia dá. Agora temos que fazer as coisas corretamente, temos que aplicar nossos recursos corretamente. Aí sim, os recursos, eles têm muito mais caro é não fazer do que fazer. Agora, são escassos, são preciosos, têm que ser bem aplicados e bem utilizados. Ok. Dr. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra. A minha visão aqui, Jonas, é menos do empresário do ramo e especialista na seara da tecnologia, menos do pesquisador bem afamado nacionalmente, e mais do cidadão e do político que se preocupa com o atraso tecnológico do nosso Estado. E quando a gente enxerga essas questões do próprio retrocesso relativo que nós tivemos em relação ao Brasil, isso é uma coisa que preocupa muito, porque dependência tecnológica, eu costumo dizer que é caro e acaba imprimindo um ritmo muito lento de desenvolvimento do Estado, sempre a reboque das descobertas e da inovação de outros. E a inovação tecnológica não só ela é barata, como ela é produtiva, ela gera renda e acaba acelerando o ritmo de crescimento de um Estado. Então essa é a visão de alguém que acha que ciência e tecnologia é eficiente, como o professor Tarcísio disse, e é estratégico para o desenvolvimento de uma região. E uma coisa que é importante ser discutida aqui é que há historicamente um certo paralelismo de ações entre os investimentos científicos e tecnológicos poucos mais existentes no nosso Estado e o próprio projeto de desenvolvimento não governamental, projeto de desenvolvimento suprapartidário, de interesse do Estado. Então, acho que o desafio nosso agora é fazer essa convergência. Nós cobramos muito das nossas universidades que se aproximem da sociedade. Que tipo de mensagem é essa que a gente tem? É que os problemas estão postos e que, supostamente, as nossas universidades não estão respondendo a essas questões. É importante que a gente crie mecanismos, agora falo como político, de aproximação. Essas ações não são espontâneas, não vão surgir simplesmente da criatividade, da boa intenção do pesquisador. Tem que ser motivadas. Eu acho que o desafio maior é a gente criar essa convergência numa perspectiva de respostas interdisciplinares e produtivas aos nossos problemas, que, como tive a oportunidade de discutir com o professor Tarcísio essa semana, também são interdisciplinares. A gente tem questões hoje que às vezes têm uma abrangência, uma perspectiva um pouco diferente do que a gente entende como tecnologia,
tais como a violência urbana, a falta de qualidade do ensino fundamental, a mortalidade infantil, mas que necessitam efetivamente de investimentos interdisciplinares em ciência, em tecnologia, e aqui uso os termos de forma quase semelhante, para que a gente tenha respostas efetivas para esses problemas. Ok, eu vou pedir um pequeno intervalo e em seguida voltamos, dando continuidade ao programa Universidade Viva, hoje falando sobre ciência, tecnologia e inovação tecnológica. O programa Universidade Viva de hoje está falando sobre ciência, tecnologia e inovação tecnológica. Leonardo, eu queria que você me contasse um pouquinho, né, sobre o Instituto Titan e o que o Instituto Titan faz só para os grandes intelectuais ver, ou o Instituto Titan faz alguma coisa que mais dias ou menos dias vai lá para lá para a favela do Dendê? O Instituto Titan foi criado e mantido há 40 meses atrás por 20 empresas. Ela vem investindo no desenvolvimento da área de tecnologia de informação e comunicação do estado do Ceará. Nós atuamos em 4 programas principais. Um é a criação de um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento que está associado às diversas universidades e todo o mundo acadêmico, recuperando o antigo Insoft, e hoje, agora a partir do mês de março, tem suas atividades colocadas em plenitude com o objetivo de gerar produtos de qualidade capazes de competir no mercado internacional. Temos um parque tecnológico, ou toda uma filosofia, uma técnica para implantar parques capazes de atrair empresas, hospedar essas empresas de forma sinérgica, diminuindo custos e, naturalmente, também aumentando a competitividade. Na área de inclusão digital, nós estamos com alguns centros que fazem inclusão digital efetiva e tem dado um resultado que nós consideramos muito bom para as regiões que nos colocamos. Na crença de que, se nós formos capazes de dar o pincel e a tinta, muitos dos nossos Michelangelos podem aparecer, e na área de tecnologia da informação, onde além do conhecimento, a criatividade cearense faz uma grande diferença, nós estamos tentando levar o conhecimento até as pessoas. Criamos, então, na periferia, alguns exemplos de centros de inclusão digitais que estão ligados com grandes empresas multinacionais, como com a HP, tem o apoio da Brinc, de sorte a poder fazer valer essa tese de que é preciso treinar. Defendemos como ponto de partida para o desenvolvimento regional baseado em tecnologia da informação a invasão em Fortaleza de recursos humanos treinados. Estamos propondo, por exemplo, a Universidade do Trabalho Digital, que seria uma universidade capaz de colocar fora da grade curricular tradicional de ensino à disposição treinamentos específicos, onde a gente pegue desde o básico de algumas pessoas que estão se iniciando nesse processo, até aquele tecnólogo que se formar na Cefet ou na universidade possa se certificar e produzir software capaz de competir em mercados mais exigentes. A ideia seria pegar o antigo prédio em cima do São Luís, onde funcionava o Banco do Nordeste, no centro da cidade, onde aquelas pessoas daquela região que já estão lá, já pagaram o seu transporte, possam não ter necessidade de pagar um outro transporte e se treinar nessa área de software, em call center, em empreendedorismo, em línguas, que a gente possa criar isso aí. Com esse centro, nós estaríamos formando instrutores e alimentando mais 60 centros de inclusão digitais, tipo o Cefet Pirambu, que já é uma experiência vencedora, onde nós pegamos pessoas daquele bairro, treinamos instrutores daquele bairro e fazemos desenvolver, através do conhecimento, toda uma base que possa criar empreendimentos e desenvolver o bairro. Estamos fazendo um teste adicional já em Janguruçu, estudando mais 20 possibilidades que possam ser feito isso. Neste caso, a participação do governo municipal e estadual é absolutamente fundamental nesse desafio de criar. Mas eu colocaria aqui em pauta
aí como Instituto Titã, uma preocupação que temos para todas as áreas, e pegando aqui os dois ícones nessa área de ciência e tecnologia no estado do Ceará. Uma pergunta que eu me faço é a seguinte: o que é que nós, como cearenses, devemos fazer? Certo? Além da alocação de recursos, e quanto seria esse recurso, o que é que a gente deve efetivamente fazer para se integrar, como diz o Tarcísio, nesse novo mundo? O que é que a gente pode e deve fazer agora? O que é que, por exemplo, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia pode, com sua influência, defender para a sociedade na alocação de recursos? E onde colocar? Porque a gente sabe que a competição de recursos é extrema. Sendo pobre, precisamos de saneamento básico, temos questões de segurança a resolver, questão de saúde e educação. Por outro lado, o convencimento colocado aqui que não podemos ficar de fora desse cenário. Como é que a gente monta essa equação de vetores conflitantes e que a gente pudesse fazer isso? Estou interessado nessa resposta. Eu vou colocar o Tarcísio na conversa, mas vou lembrar, né, do Marechal Montenegro, né, que foi visitar, né, o MIT, né, e disse: eu vou trazer e vou fazer o ITA aqui no Brasil. Né? Nós estamos precisando de um Montenegro para que esse sonho do Leonardo se torne realidade. Bom, seria sempre bem-vindo. 1, 2, 3, 4 Montenegros aqui seriam muito bem-vindos. Se eles não puderem vir, né, nem que seja por força talvez de uma ação espiritual, aí, né, de alguém que receba o Montenegro, temos que nos virar com o que nós temos, e eu acho que nós temos pessoas, né, nossos outros Montenegros aqui. Por exemplo, isso que o Leonardo descreve, e essa iniciativa, né, que é feita pelos setores ditos produtivos, isso é um nome péssimo, porque parece que os outros são improdutivos, mas ainda assim, né, pelos setores empresariais, isso é uma coisa que, Leonardo, isso há 5, 6, há 10 anos, era impossível a gente ouvir no Ceará. São notícias novas, eu acho que são notícias novas. E eu acho que é uma notícia na seguinte direção, e eu vou dar aqui uma outra notícia nova que começou a acontecer essa semana, que é nessa direção do que é que nós precisamos fazer, né? Porque temos que reservar algum dinheiro, mas também devemos saber como, para fazer o quê, de que maneira, e temos que fazer tudo isso com muita inteligência. E a questão é a seguinte: ciência e tecnologia não pode ser vista, né, e a sociedade precisa que vá adquirindo essa sensibilidade, compreendendo isso, como mais uma área, como outra qualquer, como alguma das outras áreas, né, finalísticas para a sociedade, por exemplo, como saúde, como a própria segurança. Aí tem ciência e tecnologia, mais uma secretaria, mais uma área onde o governo, tanto o estadual como o governo federal, põe um dinheiro lá dentro, aí é um gasto, aí entra no orçamento, vamos gastar. Não, ciência e tecnologia não é assim, porque ela não é um fim em si mesmo. Ciência e tecnologia não existe aqui para... o Ceará tirou o campeão do mundo em ciência e tecnologia, 3º, 4º lugar. Então, não, isso não quer dizer nada. Mesmo que isso acontecesse, embora improvável, não queria dizer nada em si. Não é? Porque a ciência e tecnologia é um instrumento, é uma ferramenta. A ciência e tecnologia é algo que a sociedade precisa produzir para se utilizar dela. E ela só é importante na sociedade se essa utilização for feita. Dizendo de outra maneira, a ciência e tecnologia não é uma coisa estanque, mas é algo que precisa ser assimilada em todo o modelo de desenvolvimento do Estado, como instrumento, como insumo fundamental no mundo contemporâneo, um insumo fundamental, sine qua non, indispensável, essencial, senão não há progresso, não há desenvolvimento, não há coisa nenhuma. Há estagnação e sobrevivência. Mas não há crescimento, progresso e desenvolvimento sem ciência e tecnologia. Não há nenhum exemplo no mundo contemporâneo de qualquer sociedade que ouse se desenvolver sem se utilizar intensivamente de ciência e tecnologia. Agora, como fazer? Bom, nós estamos criando um dos instrumentos para isso no Estado, né, para que essa transversalidade, essa comunicação, e o deputado Roberto muito bem, né, falou nisso, né, que é preciso essa transversalidade, essa multidisciplinaridade, porque ciência e tecnologia não pode existir lá estanque. Então nós estamos criando no Ceará, finalmente, sei lá quantos anos depois, né, na Constituição de 1989, então 18 anos depois, está chegando à maioridade, hoje em dia, né, eu estou falando do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que terá o nome... É uma garantia constitucional, é importante que você diga isso. Como é? Isso está explícito na Constituição Estadual de 89. Está criado na Constituição Estadual de 89.
mas nunca nasceu, né? Então ele vai nascer já com 18 anos. Se ele cometer um crime, ele já pode ser penalizado, né? Pode dirigir carro e tudo. Já com maior idade. Então faz 18 anos e nunca havia sido criado. E o governo presente havia assumido esse compromisso na campanha. É uma luta histórica da SBPC, que o senhor sabe, eu representei alguma vez no Ceará, já fiz parte da diretoria nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma luta histórica aqui no Ceará e finalmente essa luta vai se realizar. Essa semana o secretário René Barreto instituiu uma comissão e que eu tenho a honra de coordenar para propor modelo, né, constituição e atribuições desse conselho, que é um conselho de alto nível no Estado, Conselho de Ciência e Tecnologia, Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, presidido pelo próprio governador, composto de secretários de várias áreas, eu até digo das áreas afins em duplo sentido, quer dizer, afins porque correlatas de alguma forma, mas afins porque estão afim também de ciência e tecnologia, né? São demandantes de ciência e tecnologia. E, naturalmente, representação dos produtores de conhecimento e representação dos demandantes, dos grandes demandantes, que é o setor empresarial, do conhecimento, né, de diversos tipos. Essa seria a configuração desse conselho, que fica colado na própria, né, no próprio governo do Estado, ao nível de governo do Estado. Para quê? Para que se possa elaborar o que não existe no Estado do Ceará, nunca existiu, mas tudo bem, também no Brasil ainda não tem muito bem isso, para que se possa elaborar um projeto de ciência e tecnologia para o Estado que seja subordinado, que seja um componente, um contribuidor do projeto de desenvolvimento do Estado. Porque, antes de mais nada, é preciso haver um projeto de desenvolvimento do Estado. Para onde nós vamos? Em que direção? Vamos em tais e tais direção. Em que a tecnologia pode servir a esse projeto? De tais e tais e tais maneiras. E aí você vai poder ter, a partir disso, elaborar de fato uma política de ciência e tecnologia. Desculpe, Roberto, que é um pouco mais do que dizer, vamos fazer uma política, então área tal é prioritária, área tal é prioritária, escolher 3, 4 áreas, isso não é política alguma de ciência e tecnologia. Isso não leva a canto nenhum, não leva no máximo a constituição de algumas panelinhas, digamos assim, né, de alguns grupos que vão ser mais beneficiados que outros, porque não leva a canto nenhum. Sem contar que, quando você escolher a área X, Y, Z, vai aparecer todo o resto das pessoas que, desde criancinha, sempre fizeram X, Y ou Z. Sempre foram daquela área. Claro que eu sempre fui dessa área, pode ser a área que for. Que vai aparecer. Isso não é política, não é política. A política, de fato, é você estabelecer prioridade em cima de grandes questões, de metas, de objetivos a serem alcançados. E por que você vai escolher tais objetivos não tão? Porque esses objetivos, eles estão subordinados à política de desenvolvimento do Estado, à política, inclusive, de compra do Estado, à política de exportação do Estado, enfim, a política de desenvolvimento do Estado. E por falar em política, vamos colocar o deputado, que é político, no meio, para ele dizer... Só complementando um pouco o que o Tarcísio está falando, uma percepção desvirtuada e um pouco perigosa da ciência e tecnologia é a de dar respostas imediatas aos problemas identificados, né? Então, o empresário, às vezes, tem um problema com a tecnologia X, ou o governo quer uma nova visão a respeito de segurança pública e contrata alguém para dar essa solução imediata. Isso é um pouco perigoso, porque a gente já teve, o próprio Tarcísio já escreveu isso, esses problemas, eles perpassam uma série de pequenas disciplinas, pequenas percepções teóricas diferentes que precisam, obviamente, de todo um acúmulo de conhecimento anterior, de um diálogo entre diferentes áreas para que as soluções sejam bem acabadas. E, agora me dirigindo um pouco à preocupação do Leonardo, eu acho que tem, inclusive, uma questão que antecede um pouco essa busca da solução. O que é que nós precisamos fazer para resolver isso? Acho que a primeira percepção que tem que ter é que, no passado, e eu digo que um pouco no presente, parte dos governos do setor produtivo nunca levaram muito a ciência cearense a sério. Nunca acreditaram que as nossas soluções transversais e abrangentes pudessem sair das nossas pesquisas. Então, acho que a primeira coisa que precisa ser debatida é da eficiência dos investimentos em ciência e tecnologia no nosso Estado, da busca da nossa autossuficiência. Eu acho que o caminho até uma decisão governamental, que contou, obviamente, com a pressão positiva de parte da academia, e aí é importante reconhecer que o Tarcísio capitaneou essa pressão, de se criar um conselho
tá certo? Que se visse, obviamente, como órgão representativo dos interesses ali setoriais da academia, da sociedade, do empresariado, do próprio governo, e ali num diálogo aberto, transparente, os problemas fossem identificados e o governo desse o rumo a esse projeto. Eu acho que politizar esse debate é um caminho. A gente tem que politizar isso, a gente tem que envolver a sociedade. E ninguém melhor do que um conselho representativo, com vinculações diretas com o governo. Presidido pelo próprio governador. Presidido pelo próprio governador, que é consciente, participou desse diagnóstico, é importante que se diga, esse diagnóstico também foi dado por ele, é fundamental para que a gente passe a ter a ciência levada a sério no nosso Estado e passe a ter um projeto claro, bem financiado e que cobre. Eu acho que essa é outra questão importante. Hoje há indicadores claros onde a gente pode passar a medir a produtividade e a eficiência da pesquisa. As patentes, a publicação em periódicos, existe uma série de indicadores que podem nos servir para cobrar, porque esse é um elemento fundamental dessa questão. Muita gente, especialmente aqueles que não têm uma crença mais forte nos investimentos em ciência e tecnologia, questionam que os resultados são frágeis, são difíceis de medir, são de longo prazo, muitas vezes distantes da realidade e da necessidade. Então essa é uma realidade que a gente tem que construir também através do Conselho, e a Comissão de Ciência e Tecnologia pode aí participar desse debate de forma aberta, servindo como locus, inclusive, de crítica responsável, de interpretação dos rumos corretos ou errados que o Conselho vai seguir. Então eu acho que é uma discussão importante a gente criar um plano bem elaborado, associado a ele, com medidas de avaliação. É importante que o governo tenha essa percepção e possa mostrar, como diz o termo, o accountability, né? Isso. Ele precisa mostrar que aqueles investimentos têm na sociedade uma ressonância positiva. Eu acho que essa é a missão desse conselho, eu acho que vai ser muito positivo para o Estado cearense. Ok, eu vou pedir um pequeno intervalo e em seguida nós voltamos aqui no programa Universidade Viva discutindo hoje ciência, tecnologia e inovação tecnológica. Gravando, né, para a gente, né, continuar nessa conversa, mas eu vou voltar à pergunta que eu ouvi você fazer, né? Como é que nós vamos convencer a sociedade que devemos gastar milhões de reais e para ciência e tecnologia? Esse é um desafio extraordinário, quer dizer, esse convencimento. Eu vejo a questão de inovação tecnológica em uma economia de sobrevivência que tenta ser emergente, como no estado do Ceará, e aí é um país como desenvolvimento, como absolutamente insumo fundamental para melhorar a nossa qualidade de vida. A questão é o investimento que temos que fazer para poder fazer diferença. Vamos pegar o estado do Ceará. Só na área de TI, nós temos uma demanda de 100 doutores anos. Esse senhor aqui faz um esforço enorme, conseguiu criar um doutorado. Nós precisamos de muito mais, de bolsas, para poder solidificar esse estágio. A questão da inovação... Mas ele não é um senhor assim, que ele não tem nem meio século ainda. Este meu amigo Tarcísio fez esse esforço e precisa ser registrado, como outros vêm fazendo também dentro desse processo. A criação desse conselho é absolutamente fundamental para criar-se um fórum interdisciplinar para poder fazer essa diferença e essa compreensão. O que você está fazendo o link dessa informação com a sociedade é fundamental. Algumas questões me estão claras na cabeça como que a gente vai ter que enfrentar. A primeira é quanto? Quanto temos que fazer? Hoje, com os valores... Quanto é que se gasta do BIP em tecnologia? Hoje, com os 87 milhões previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, é absolutamente insignificante, até porque o como e aonde aplicado tem que ser efetivamente revisto. Tem que ser repensado. Existe um ponto de inovação que eu acho muito importante, que é a questão da participação, e aí não é do setor produtivo, mas das empresas. Eu estou convencido de que o papel da academia, governo e o setor produtivo e assim do setor empresarial, esses tripé sustentam a inovação tecnológica. A academia precisa ser reforçada no direcionamento, na criação de recursos humanos de qualidade e competitividade internacional, com todos os conhecimentos, com bolsa para mandar essas pessoas ao exterior, para a gente entender efetivamente o que está acontecendo no mundo e criar o ambiente de conhecimento. O governo precisa ser o elo de estímulo, a ligação a quem faz com suas políticas, a junção do setor privado com o setor acadêmico para que isso produza. O setor privado, muito cético, e no Ceará, muito ausente dessa discussão, precisa vir para a mesa da discussão. Por quê? Porque a inovação, de fato, aquela que gera riqueza, acontece no setor privado.
que transforma esse conhecimento efetivamente em dinheiro. Nós não temos hoje, e aí precisamos construir, toda uma legislação que precisa se unir. Recentemente, a Lei 10.167 fez com que os investimentos feitos por empresas fossem considerados como incentivos e pudessem efetivamente serem descontados parte deles no imposto de renda. É isso, mas a Instrução Normativa 01 e 03, que necessariamente o federal precisa ser revista, impede que recursos públicos financiem pesquisa e desenvolvimento dentro de empresa. Isso nós temos que mudar. Eu acho que criar uma lei de inovação nacional. Já colocou em pauta uma das primeiras reuniões da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia. Fazer essa discussão. É aquilo que eu disse há pouco, a gente tem que politizar esse debate, tá certo? Há uma boa vontade muito clara e decisiva do governador de compreender que ciência e tecnologia é insumo. Você descreveu isso de forma muito apropriada. Então essa é a compreensão do governo, tá certo? E cabe à Assembleia tentar construir coletivamente com esse setor, o setor produtivo, privado e a academia, uma discussão muito séria a respeito do papel do nosso governo também nisso aí. Então, já está convidado o Instituto Titã, o professor Leonardo, tá certo? E um grupo de outras pessoas, vamos tentar motivar aí, trazer a FIEC, trazer o Banco Nordeste, a Embrapa, alguns representantes do mundo acadêmico, para a gente fazer essa discussão dentro da comissão. Essa politização que é saudável, até porque a gente vai ter um conselho norteando esse rumo. A gente vai ter que saber qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel do governo e qual é o papel da academia, de forma muito clara. É verdade. E depois, o Leonardo tocou num ponto importante, essa questão da legislação. As coisas na sociedade não vão acontecer por laissez-faire, né? As pessoas, pela boa vontade, vão fazendo. Principalmente no setor empresarial, o cara vai fazer onde ele enxergar boas oportunidades de negócio e de lucro e tal, porque esse é o objetivo dele, e se não fosse, não prestava, seria um mau empresário. Agora, a legislação cabe, né, ao sistema nacional ter uma legislação de tal forma que torne aquele investimento da iniciativa privada, que é uma das coisas ausentes no nosso Brasil em geral. Isso que nós estamos falando aqui, está muito no Ceará, isso é meritório, mas de fato é um panorama do Brasil, desses males do Brasil, né? Os males do Brasil é muita saúva, né? Como se dizia no Macunaíma. Faz parte da saúva brasileira, né? Essa coisa que não se deslindou ainda. Uma vez refletindo num artigo sobre essa questão da ciência e tecnologia no Brasil, por que não acontecia, né, embora nós tenhamos no Brasil a 17ª ciência do mundo, né, nós ocupamos no IDH, o nosso IDH é o 69. A época que eu escrevi a primeira vez sobre isso, nós éramos 67, até que dava uma conta certa, caímos 50 posições. Quer dizer, quando nós passamos do campeonato da ciência mundial para o campeonato da felicidade humana, do bem-estar humano, nós caímos 50 posições. Então, por que nós não conseguimos traduzir a nossa competência científica em bem-estar humano? O que é que nos falta? E aí nós verificamos que temos 3 desequilíbrios, né, fatais com respeito às nações que conseguem fazer isso. Uma, é isso que a gente estava discutindo aqui, né? Quase todos, 70% dos nossos doutores da pesquisa que é feita no Brasil, 70, 80, talvez até 90, em algumas áreas, é feita na academia. 10, 20, no máximo 30 é feito na iniciativa privada. Isso é o oposto dos números dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa, do Japão. Do Japão é 90 para 10. Ao contrário, né, da Coreia, é o mesmo com recursos públicos, é bom dizer isso, Francisco. Sempre com recurso é o mesmo, o fomento é o mesmo. Né? Quando você vai fazer a tabela de recursos, dá 60 para 40. O locus produtivo que é o outro. Mas o locus produtivo, os doutores estão na empresa. Aqui os doutores, quais são as empresas que têm doutores trabalhando mesmo, empregados? Nós não temos, quer dizer, as pessoas não compreenderam que é importante ter doutores na empresa. É preciso. O outro desequilíbrio enorme é o nosso mix de formação. Nós temos o sistema mais importante de pós-graduação do terceiro mundo. Nós formamos 10 mil doutores por ano no Brasil. É um número razoável, ainda é pequeno para o tamanho da nossa população e das nossas necessidades. No entanto, mas é comparável da Índia, né? E é de longe maior do que o do México, Argentina, etc., América Latina.
nem se fala. É um esforço importante, é um resultado importante e é uma ferramenta importantíssima para o nosso desenvolvimento. Agora, em que áreas nós formamos essas pessoas? E não só lá em cima, também na nossa graduação, nossos formando mesmo. Em que áreas? Enquanto na Coreia 60% são engenheiros, no Brasil também o mix está completamente desequilibrado. Nós não formamos naquelas áreas que são mais estratégicas para o desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos, se a gente fosse racionalizar, nós estamos formando muita gente em áreas em que já estão explodindo e não estamos formando pessoas suficientes em outras áreas, por várias razões, e o sistema é complexo. E o terceiro desequilíbrio nós temos uma ciência boa e universidades, uma rede de universidade de boa qualidade lá em cima e a educação básica, pública, lá embaixo. Então, como é que é possível isso? Quer dizer, esses caras que nós estamos formando lá embaixo, é que um dia vão ascender para a academia. Bom, nós temos uma rede boa da escola básica privada que forma as nossas elites. Mas nós não podemos fazer ciência só com os membros da elite. Nós estamos tendo uma perda enorme. Como nós não podemos fazer voleibol, atletismo, disputar nenhum campeonato, contando só com a pequena porção da nossa população. Quer dizer, os nossos talentos, etc., estão em todo canto. Então, são 3 problemas sérios e que, porque a gente não vai poder resolver. Quando a gente for atacar o problema da ciência e tecnologia de uma maneira mais global e mais duradoura e mais permanente, nós vamos ter que atacar esses 3 problemas. Ok, infelizmente eu vou ter que pedir o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais aqui no programa Universidade Viva, hoje falando sobre ciência, tecnologia e inovação tecnológica. Nesse conhecimento de insumo de desenvolvimento. O setor produtivo, em particular, o setor de TI, telecomunicações, informática e comunicação, está absolutamente envolvido, pronto para colaborar, ávido por isso e acreditando que, dentro do cenário que estamos vivendo, nós estamos numa oportunidade de alinhamento político que pode ser aproveitado e é a hora para se discutir, debater e encontrarmos os novos caminhos. As esperanças são extremamente otimistas nesse momento e acreditamos que faremos diferença a curto prazo. Tarcísio Pequeno. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade dessa conversa, que foi extremamente instigante, agradável. Meus companheiros aqui no debate, o Leonardo, o deputado Roberto Cláudio e ao Jonas, sempre bom voltarmos aqui a conversar. E, bom, nessas colocações aqui, fomos por vezes otimistas, por vezes pessimistas, né? E eu acho que bom conselho é aquele que diz que devemos ser realistas nas teorias, mas muito otimistas no dia a dia, na prática, na realização, na hora de fazer, né? Então, apesar de vermos a dimensão, e esse é o pensamento, não pode deixar de enxergar a dimensão dos nossos desafios, a dimensão dos nossos problemas e das nossas dificuldades, mas eu queria terminar com a mensagem de otimismo também, a exemplo do Leonardo, de dizer que eu vejo aqui no Ceará nesse momento, e acho que isso se reflete para o Brasil, um momento importante, um momento de oportunidades novamente, um momento de esperança, de que nós temos algumas condições
de acharmos o rumo certo e encontrar um caminho para o desenvolvimento da nossa sociedade. Bom, no nosso caso aqui, e no tema em questão, pela utilização disso que a gente faz como profissão, como ofício, que é a ciência e a tecnologia. Ok. Deputado Roberto Cláudio. Jonas, se o empresário e o intelectual foram tão otimistas, com o político não podia ser diferente. O otimismo realmente surge em virtude da oportunidade do momento. Eu acredito que a gente vivencia no Ceará um momento muito rico de debate, um governo que já direcionou uma atenção especial com esse setor da ciência e tecnologia, que demonstrou agora, nos primeiros 40 dias, uma intenção de dialogar com a academia, com o setor produtivo e com a sociedade, os rumos necessários para induzir aí um desenvolvimento científico e tecnológico necessário no nosso Estado. E cabe a nós se vir como motivadores, como fomentadores desse debate. Gostaria de finalizar agradecendo a oportunidade, que é um primeiro momento também para a gente gerar uma percepção na sociedade que ciência e tecnologia é produtivo e pode nos ajudar a dar resposta aos nossos graves problemas sociais. Que agradeço muitíssimo a presença dos senhores, e o programa Universidade Viva volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pelo canal 14 da NET, o seu canal universitário de Fortaleza, e agora também apresentado pelo canal 30 TV Assembleia, sempre aos domingos às 18 horas, com a reapresentação às quartas-feiras também às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência.